Glória a Deus, saudamos a todos com a bendita e gloriosa paz do Senhor. Esse é o seu devocional examinando a lição da Escola Bíblica Dominical. Nesta hora iremos examinar a lição dos jovens, lição de número 4, que tem por título Proteção contra a Imoralidade. O texto principal da nossa lição dos jovens diz da seguinte maneira: Dize a sabedoria, tu és minha irmã, e a prudência chama a tua parenta, para te guardarem da mulher alheia, da estranha, que lisonjeia com as suas palavras. Isso está escrito em Provérbios capítulo 7, versículo 4 e versículo 5. Então a palavra de Deus aqui está dando um conselho para todos, quer jovens, meninos e meninas, quer homens, mulheres, que se devem fugir da mulher alheia, da estranha que lisonjeia com as suas palavras, onde muitos têm se perdido nesse detalhe aqui, dando ouvido às pessoas, mulheres que lisonjeia com palavras que vêm assim seduzir tanto o jovem como a jovem, como o homem casado e como a mulher casada. Enfim, se você se atentar para a sabedoria, para a prudência, você vai se livrar de cometer a imoralidade, onde muitos têm se deixado cair, perdido o ministério, perdido sua família, jovens perdendo a moral, mas a palavra de Deus aqui aconselha a todos a se guardarem da mulher alheia, da estranha que lisonjeia com palavras. Esse é o texto principal da nossa lição. Os objetivos desta lição é mostrar a advertência bíblica contra a imoralidade, ou seja, é o contrário da moral, né? Então, mostrar a advertência bíblica contra a imoralidade. Também tem o objetivo de compreender a relevância de Provérbios capítulo 5 contra a imoralidade. Saber que a moralidade sexual cristã é uma proteção contra a imoralidade. Haja visto, as distorções da sociedade em relação à família, em relação a casamento. Então a palavra de Deus vem ainda aqui mostrar que é necessário ser moral, tanto jovens como adultos que são casados, ser moral na sua juventude, ser moral no seu casamento. Vem advertendo aqui esta lição aos jovens e os adultos casados, tanto as mulheres como as jovens, para não cair no pecado da imoralidade sexual. Então, o resumo da lição dos jovens, proteção contra a imoralidade, diz o seguinte, que a sabedoria divina nos protege da imoralidade sexual, concedendo-nos as virtudes do domínio próprio e da temperança. Então, a palavra de Deus, a sabedoria de Deus contida em sua palavra, a saber, no livro de Provérbios, ela vai nos conceder virtudes, tanto do domínio próprio e da temperança, para que assim possamos vencer a imoralidade sexual. Como diz Provérbios capítulo 7, versículo 4 a 5, diz a sabedoria, tu és minha irmã. Você tem que ter a sabedoria como sua irmã e a prudência como sua parente. Para quê? Para te guardarem da mulher alheia, da estranha que lisonjeia com as suas palavras. Palavras essas
que tem levado muitos jovens à perdição, tem destruído muitos casamentos, tanto a palavra alheia como a do homem alheio e dos homens que lisonjeiam com palavras. O texto bíblico da nossa lição está em Provérbios capítulo 5, versículo 1 ao 14. Nessa lição nós estudaremos a respeito da imoralidade sexual. Meditaremos no capítulo 5 de Provérbios e a partir desse texto veremos o quanto ele é relevante e atualmente, pois vivemos em uma sociedade marcada pela sensualidade em tudo quanto é produzido do ponto de vista cultural. Assim veremos que quem pratica a moralidade sexual bíblica age com sabedoria. Então, uma advertência contra a imoralidade, o livro de Provérbios, do capítulo 5, ele vai fazer um apelo à sabedoria, trazendo uma repetição da importância de atender, de inclinar e de guardar a sabedoria em seu coração. Ele também vai fazer um apelo de fidelidade ao matrimônio. Também esse capítulo 5, ele vai apresentar a mulher estranha, aquela que seduz o jovem no caminho da vida. Ele vai expor a consequência destruidora da relação com essa mulher imoral. Então, o capítulo 5, ele vem trazendo algumas questões de conselhos para tanto os jovens solteiros quanto aqueles que já estão casados. E no capítulo 5, ele vai falar da mulher estranha, onde é inevitável encontrar-se com uma mulher imoral no caminho da vida. Sempre vai ter alguém imoral que vai aparecer na sua vida, tanto para a parte dos homens como para as partes das mulheres. Mas não é inevitável cair em sua sedução. Observe as características daqueles que se deixam levar pela imoralidade. Sua característica principal é a arte de seduzir. Seus lábios destilam favo de mel. Seu paladar macio, mais macio que o azeite. Contudo, embora a sedução da mulher imoral tenha grande poder de atração, logo esse doce prazer momentâneo dá lugar a um fino amargoso, como um absinto, agudo como uma espada de 2 fios, e ele faz descer para a morte. Essa mulher imoral não tem compromisso com a retidão nem com o conhecimento, e o jovem não deve e nem precisa trilhar este caminho da imoralidade, onde no final de tudo leva à escravidão que levará à morte. E quantas vezes nós observamos o noticiário e observamos e ouvimos no noticiário que pessoas que se envolveram com outras pessoas e acabaram tendo sua vida ceifadas, e outros com seus casamentos destruídos, e outros com seus ministérios destruídos, e outros jovens com suas vidas destruídas. Então, o que observamos? Quais são as consequências da imoralidade? O que a imoralidade vai fazer? Vai trazer a morte, Então, por isso que o versículo 7,14 diz: afasta dela o teu caminho e não te aproximes da porta da tua casa. Por isso, o caminho do bom senso está em ouvir a voz dos mestres e dos ensinadores, pois a vontade de Deus é que não sejamos condenados dentro da congregação dos santos. Por isso, seguir o caminho da mulher imoral é percorrer o caminho da perdição, da insensatez e do desequilíbrio moral, porque a pessoa não dá mais ouvido à voz de Deus, não dá ouvido nem sequer ao conselho de alguém. Por quê? O que vai acontecer? Se o jovem não se afastar da mulher ou do homem imoral, esta ou este o tragará,
O tempo passará e o remorso consumirá sua vida desse ou dessa jovem ou desse esposo ou esposa. Então ele dirá em seu coração: como aborreci a correção, ou seja, os conselhos. Então será tarde demais para essa pessoa. No ponto de número 2, que vai tratar sobre a relevância de Provérbios 5 contra a imoralidade, observamos que vivemos em uma sociedade sexualizada. Se observarmos em um movimento de 1968, foi um protesto que aconteceu em maio de 1968 pelos jovens franceses na universidade, onde eles estavam vivendo momentos de protesto. A partir daquela época houve vários protestos ao redor das nações e aqueles jovens protestaram porque a universidade, eles separaram os quartos dos homens e das mulheres e eles protestaram várias outras coisas, né? Então, esse período histórico que marca o início da ideia da normatização da contestação de qualquer perspectiva de moderação na questão sexual, ou seja, o sexo passou a ser tratado como um fim em si mesmo, onde a recreação individual fosse seu maior objetivo. Não tem cabimento isso. Por isso, toda forma de relacionamento sexual entre adultos passou a ser normalizada. Aí saiu o slogan: é proibido proibir, o que resume bem os valores seculares que nossa geração herdou a partir de maio de 1968. Pesquise sobre esse movimento que aconteceu lá na França em 1968. É proibido proibir. Será que a gente não está vivendo isso hoje? Que nada mais é proibido, que nada mais se pode proibir, enquanto as escrituras, ela preserva a família, preserva o casamento, preserva a vida sexual do jovem, porque não se pode manter relação sexual antes do casamento. E a sociedade de hoje não enxerga desta forma. O subtópico número 2 diz: não se pode dominar o desejo sexual. Será que isso é verdade? Será que não se pode dominar? Observe que essa era a consequência das ideias gestadas por trás do movimento de 1968. A tese da vida sexual moderada nos limites do matrimônio, como ensina a fé cristã, como repressão sexual, é uma consequência natural do que já estava gestado por intelectuais antes do movimento de 68. Mas hoje os jovens estão inseridos numa cultura secularizada da sexualidade, em que o movimento cultural, tanto pop, músicas, filmes, literatura, todos estão voltados para a sexualidade precoce. Então, a Bíblia, a palavra de Deus, vai de encontro contra essas argumentações de sexualização precoce. Também temos aqui um enfraquecimento da ideia do casamento. O conceito bíblico de casamento é enfraquecido. A ideia de que o casamento é para sempre e que o relacionamento profundo e verdadeiro é para a vida toda. Muitos casam já pensando em se separar. Então temos aqui o subtópico número 3, o ponto número 3, melhor dizendo, a moralidade sexual cristã como proteção contra a imoralidade, a delimitação sexual da moralidade cristã. Observamos que em uma de suas obras, o apologeta cristão C.S. Lewis nos lembra uma doutrina cristã constrangedora para quem não passou pela experiência da regeneração e se encontra imerso na cultura atual. A castidade
como uma prática da virtude cristã. Dessa maneira ele ensina e ainda nos lembra que a virtude da castidade se resume na seguinte regra: o casamento deve ser com fidelidade completa ao cônjuge ou fora dele, apenas completa abstinência sexual. Sim, pela palavra de Deus, a moralidade sexual tem uma delimitação muito clara, que é fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete, a Bíblia diz que é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Assim, diferentemente das ideias dominantes de nossa sociedade cultural, a Bíblia não considera o instinto sexual degenerado como algo insuperável, em que o ser humano não pode vencer. Quem passou pela experiência de regeneração, com o auxílio do Espírito Santo, pode desenvolver as virtudes do domínio próprio e da temperança. E como o apóstolo Paulo pode exclamar: todas as coisas me são lícitas, nem todas as coisas me convêm. Então todas as coisas são me lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Ou seja, nós temos o Espírito Santo para trabalhar na nossa vida, para que assim possamos vencer as obras da carne. Então o jovem ele tem que aguardar ali o período. Se está conhecendo alguém, namorando alguém, tem que esperar até o período de se casar, para que assim possa ter ali, desfrutar das bênçãos da união conjugal, E esse período se dá um período de abstinência sexual. E a vida de casado, ela tem esses períodos, Quando a pessoa passa por uma enfermidade, por uma doença, por uma cirurgia. Então, não só o jovem solteiro passa por esse momento e deve ter autocontrole, domínio próprio e temperança, com a ajuda do Espírito Santo, para que assim possa vencer esse período. E observando na beleza da vida sexual dentro do matrimônio cristão, é a fidelidade, A fidelidade no casamento, que vai proteger esse casamento. Então, segundo o ensino bíblico, o relacionamento sexual só é possível no casamento. Essa união profunda e verdadeira se concretiza diante de Deus no relacionamento sexual entre o homem e a mulher. Então, no casamento, o homem e a mulher podem e devem desfrutar do prazer sexual, em que o amor, o respeito e o compromisso de vida de ambos foram aliançados diante de Deus e da Igreja do Senhor até que a morte os separe. Mas fora disso, é imoralidade, é pecado, é imoralidade sexual. Então, que você possa ser sábio, você que é jovem, busque ao Senhor na beleza da sua santidade, se consagre a Deus, busque viver de uma forma santa, assim como Cristo vos santificou, para que assim vocês possam vencer as obras e os desejos carnais, mas estar sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. Então concluímos aqui com a nossa conclusão que temos visto os apelos da imoralidade sexual presente em nossa sociedade. Entretanto, a palavra de Deus nos afirma que não precisamos ser dominados por eles. É muito melhor viver de acordo com a palavra de Deus, que nos ensina de modo que podemos, sob o Espírito Santo, ter nossos sentimentos e vontades ordenados pela palavra de Deus. Logo, no matrimônio podemos nos realizar por completo, de modo que glorifique Deus em nós. Então, que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até o próximo Examinando a Escritura aqui no Devocional Examinando a revista da Escola Bíblica Dominical. Forte abraço, Deus te abençoe.